Depois do grande sucesso de Poltergeist, não é de se estranhar que ele se tornasse uma trilogia, com direito até arqui-inimigo. E já vou dizer que essas continuações assustam, mas não é de uma forma boa. Pelo menos não o segundo filme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E já deixa o like e se inscreve para se proteger de espíritos maléficos disfarçados de figuras santas. Na semana passada a gente falou do primeiro filme. E eu disse que tinham bons atores. Ao meu ver, a Heather, que é a garotinha incrível, assim como a atriz que faz sua mãe, a JoBeth Williams, e a Zelda, que faz a Tangina, tem tiradas ótimas. Agora, o pai da menina não é que ele seja um mau ator, mas ao longo do filme, o personagem ele dá um certo ódio, em parte por ser inútil. E quando ele tenta ajudar, ele ainda faz merdinha. Então o que aconteceria se Poltergeist tivesse como foco o Steven, o pai da Caroline? Pois é, essa é a ideia do filme 2. Que merda, hein? E como eu disse, eu não estou dizendo que o cara seja um mau ator, longe disso. Para mim o problema aqui é o roteiro, é a direção, a escolha estética, que são de responsabilidade do diretor. Bem ou mal, aqui a gente não teve a ajuda do Spielberg. E a direção ficou na mão de Brian Gibson, e o filme custou 19 milhões e faturou aproximadamente 41 milhões. Esse filme 2, Poltergeist, O Outro Lado, começa introduzindo indígenas americanos fazendo um ritual de proteção contra maus espíritos. Talvez, assim como no primeiro filme, eles tentaram trazer questões contemporâneas àquele momento histórico, como a TV, e daí eles chegaram à conclusão que talvez fosse interessante trazer ali a questão indígena, a cultura indígena, já que na década de 80 essa discussão sobre povos originários estava ali em alta. E poderia até ter ficado bom, mas a sensação que eu tenho é que o texto é ruim. E como o filme 1 ele vai focar nas relações familiares, para o filme 2 ter esse tom e ele trazer o lugar do indígena, ele teria que focar nessa relação. Talvez o Taylor, né, que é o indígena do filme, ele ficar pensando se vai ajudar ou não. Ele sofreu um preconceito que vai ter, mas é bem raso ali da família para com ele. E aí essas relações fossem sendo construídas. Dessa família tipicamente americana que aceita esse personagem, aceita a sua ajuda e vai vencendo esse preconceito. E tá, eu posso até dizer que eles trabalham bem pouquinho isso, mas de uma forma muito rasa. E em comparação com as relações interpessoais que foram sendo construídas no primeiro filme, não ficou legal. Eu entendo que o sarrafo estava muito alto, mas ficou meio ruim. Enfim, passa ali o ritual, corta a cena, vemos que a família Freeling está morando na casa da mãe, da Diane. Eles estão felizes com uma vida tranquila. E lá em Costa Verde, a Tangina faz parte de uma escavação e descobre que mais abaixo da antiga casa dos Freeling havia um grupo de ossadas e mais tarde ela descobre que essas ossadas eram de um grupo de religiosos liderados por um reverendo chamado Kane. Esse reverendo previu o fim do mundo e se enterrou no subsolo com seus fiéis em busca de salvação. E a princípio, eles morreram ali de fome e sede, esperando essa salvação que nunca veio. Claro que isso aí vai ser contado ao longo do filme, tá? Eu estou já resumindo aqui a ideia. Então, esse reverendo é a besta, não é o passarinho. Ha! Como disseram aí algumas pessoas no primeiro filme. Esse reverendo era um paranormal, ele também tinha poderes ali mediúnicos. E não fica muito claro, mas eu suponho que quando o Steven puxou a corda lá no primeiro filme, antes da hora, ele conseguiu sair daquele mundo. E agora ele é meio humano, meio fantasma, e está em busca da Caroline. Porque ela seria um anjo, né? Porque ela tem aquela luz ali, e ela poderia levar ele e os seus fiéis finalmente para a luz. Quando a Tangina descobre essa ossada, ela manda ali o Taylor até os Freeling para protegê-los. E enquanto o Taylor não chega, descobrimos que a mãe de Diane, a avó da Caroline, também é paranormal. Ela tem até uma conversa com a Carol sobre isso, mas ela morre de velhice mesmo. Ela liga para o telefone de brinquedo da Carolzinha para se despedir. E ainda antes do Taylor chegar, a Diane e seus filhos estão no centro comercial e eles perdem a garotinha. E é bem louco isso, porque tem uma menina de 8 anos ali, e a mãe e o filho vão na frente, o filho mais velho, a Caroline olha para trás, vê o reverendo, e quando ela olha para frente, os dois sumiram. E os dois nem dão conta que a menina não está ali. Só depois de muito tempo, já dentro da lógica, ela percebe, ih, a Carolina não está aqui, caramba, aí volta para procurar. Sumiu!
E daqui já começam a ficar as coisas meio inexplicadas. Porque o reverendo encontra a Carolzinha e fala com ela. E ele tá sozinho ali, tá só os dois. E ele tem interesse em levar a menina, e não leva ela. Se você quer saber o porquê... Problema seu, o filme não te deve explicações. E essa escolha de transformar a besta em uma pessoa, eu acho que ficou ruim. Eu até pensei que isso poderia ser uma desculpa para um baixo orçamento, já que efeitos especiais custariam mais caro. Só que o filme 2 tem basicamente o dobro de orçamento do filme 1. Depois eu pensei que poderia ser o prazo, um tempo de produção mais curto, mais apertado. Só que o filme 1 parece que foi produzido em 3 meses e o filme 2 foi produzido em aproximadamente 1 ano. Então não tem desculpa, cara, não tem desculpa. É a minha opinião, eu sei. Mas quando você antropomorfiza, ou seja, dá forma humana para a besta, ela perde muito do potencial assustador que tinha. O reverendo até passa essa ideia de lunático religioso, mas não tem a mesma pressão que a besta tinha no primeiro filme. Não vai dar! Taylor ainda não chegou, tá demorando. Mas aquela nuvem que simboliza a tempestade que tinha no primeiro filme para em cima da casa dos Freeling. E temos aqui aquele jumpscare vagabundo e preguiçoso, Diane andando pela grama à noite, é puxada por mortos-vivos, mas é um sonho, é tudo um sonho. Onde é que eu tô? E daí o filme vai ignorar uma coisa que para mim é muito importante. Porque no primeiro filme, os espíritos usam a televisão, que tem uma frequência que potencializa a comunicação entre os mundos. Mas aqui eles entram na casa pelo telefone de brinquedo da Carol. Isso me quebra, real, me quebra um pouco ali. Eu até entendo a avó usar o telefone para passar uma última mensagem, porque ela morreu ali na casa. Mas fantasma aleatório entrar pelo telefone de brinquedo, achei meio forçado. Não. Até porque depois o reverendo tenta entrar e não deixa ele entrar, não dão permissão e ele não entra. Daqui a pouco eu chego lá, é confuso mesmo. A sensação que eu tenho é que os fantasmas do filme 1 eles são mais proativos ali, né? Porque mais uma vez eles estão sozinhos com a Carol, eles saem do telefone ali, estão sozinhos com a Carol e não a levam embora. E se no filme 1 eu já critiquei isso, de não ser bem estabelecido como funciona a dinâmica das atividades paranormais, objetivos ali, esse filme também vai sofrer desse mal. Mas para não dizer que é tudo ruim, tem uma coisa boa. Quando a primeira aparição aparece ali na casa, o Steven pega as coisas, pega pra mim e fala: "Fui!" Foda-se! Achei legal isso, né? Vai ser bom. E aí ele vai pegar o carro e ir embora. Mas quem está na porta? O Taylor. Agora ele chega num time perfeito. E diz que não adianta se mudar, que os espíritos vão seguir a família para tudo que for lugar. Eis que o Steven diz: "Foda-se, eu vou embora." Mas a Diane recebe uma mensagem da sua mãe, enquanto eles estão num café à beira da estrada, e resolve dar uma chance pro Taylor. E daí eles voltam para casa e ficam por ali mesmo. E é muito estereotipado, cara. O Taylor é um indígena, então ele dorme na cabana do lado de fora. Não faz sentido. Eu entendo que na tribo dele, como infraestrutura da comunidade, ele faça isso. Mas se ele está numa casa, nada impede que ele use uma cama. E fica brega, cara. Vai ficando brega. O filme tem um tom que eu acho brega. Se você não achou brega, coloque nos comentários. Não tem problema discordar. Mas eu achei o tom do filme todo meio brega. Porque aí tem o Taylor com diversas borboletas voando ao redor dele, para mostrar como ele é conectado com a natureza, como ele é uma boa pessoa. Achei meio breguinha, assim. Talvez não só por isso, mas pelo conjunto do filme inteiro. O reverendo chega à casa ali dos Freeling e pede para entrar. Não sei se ele é tipo um vampiro, porque ele já tinha entrado antes pelo telefone, mas agora pede para entrar. E como ele tem o poder de ler mentes, né, ler ali o coração das pessoas, não sei, ele percebe que o Steve está seguro, ele sente que não é homem o bastante para proteger a sua família, e que o Taylor está tomando esse lugar. E aqui eu preciso falar que eu entendo. Ainda hoje vão ter homens que vão se identificar com esse discurso. Só que ao direcionar esse filme para um público masculino adulto, que é o público que vai se identificar com o protagonista, me fica a dúvida se esse grupo vai ser a massa que vai ao cinema. Eu fico pensando se na década de 80 os caras ficavam ansiosos para ir no cinema ver Poltergeist. Igual hoje em dia acontece com Velozes e Furiosos. Acho improvável. Porque quando o filme 1 foca na relação entre mãe e filha, ele abraça um público muito maior. Então, comercialmente, é uma escolha que me soa melhor. E eu, enquanto indivíduo, na minha opinião, é mais uma coisa que eu achei muito brega, porque o filme não tem nenhum indício do Taylor ou da Diane de desmerecer o Steven para ele ter alguma insegurança.
E é claro, hoje esse filme não funcionaria mais, pelo menos não para um grande público, porque nas entrelinhas esse filme é a jornada do Steven em se tornar um homem digno de ser o patriarca da família. E do jeito que as coisas estão hoje, eu acho que ele não seria bem aceito no mercado, sendo que ele também não foi bem aceito na década de 80, mas eu acho que por outros motivos, não foi essa a questão. E eis que o nosso Steven, nosso herói, nosso guerreiro, vence ali essa luta mental e não deixa o reverendo entrar. Chega a noite, o irmão mais velho está ali cuidando do seu aparelho, e o ferro do aparelho começa a aumentar e agarra o menino. E os pais desesperados, tentando salvar o menino, chamam o Taylor olha sem fazer nada. E aí os fantasmas materializam mais e mais metal, e todo mundo preso. O metal vai encostar na tomada, todos vão ser eletrocutados. Johnny tenta impedir, segura o metal para ele não entrar na tomada, mas não tem jeito. O metal encosta na tomada e nossos personagens São libertados, se soltam. O choque fez com que os fantasmas desistissem ali do processo. E dá um ódio, porque a tensão era eles levarem um choque. Mas se eles só não tivessem feito nada, eles teriam sido soltos. Eis que eles voltam para a sala e o Taylor explica que não foi, porque aquilo foi uma distração para pegar a Carol Lane. E ele ficou ali para protegê-la, muito bom. Preciso dizer que os fantasmas tiveram várias chances antes e que não precisavam distrair ninguém nas anteriores? O Taylor leva então o Steven para fazer um ritual indígena, que é o mesmo que o Taylor fez lá no início do filme, mas agora ele que é o guia. Então ele passa para o Steven um tipo de espírito protetor para ajudá-lo em sua batalha contra a besta, e também aconselha ao Freeling que eles voltem à Costa Verde, porque lá eles vão ter uma chance contra os espíritos, já que isso vai pegar os espíritos de surpresa. Tipo, eu vim aqui na sua casa, você não contava com isso, né? Não contavam com minha astúcia. Mas então é o conselho do Taylor. A gente só aceita isso e segue em frente. Eu não estou dizendo que não poderia ser, tá? Mas com um plano. Por exemplo, o plano básico de você tem que pegar o corpo do reverendo e exumar, porque aí ele vai ter uma morte. Sei lá, tinha que ter um plano. Mas é isso. Vai lá em Costa Verde enfrentar o espírito porque ele vai ficar surpreso. Essa é a melhor chance. Tá bom. Assim, e é preciso levar toda a família, porque o amor, o elo entre a família, que vai dar força para vencer ali a besta. Então eles precisam estar juntos. E isso é mais um furo, mas é um furo super compreensível. Porque no filme tinha ainda a filha mais velha, que no filme 2 não tem, teoricamente ela estaria na faculdade. Mas cara, se a família é tão importante, essa filha deveria estar com eles aí nesse momento que é tão importante, unir a família, etc. Só que nesse caso é super compreensível. Infelizmente, a atriz ela foi assassinada pelo namorado um pouco depois do primeiro filme. Isso depois de várias histórias de violência dele para com ela, abusos e uma tentativa prévia de estrangulá-la, onde ela consegue fugir, mas mais tarde ele a mata. Então é por isso que ela não participa do segundo filme. É triste essa história, essa sim é uma história assustadora. Chega a noite, o Steven tá lá tomando uns goró e tem um verme dentro da garrafa. Como o reverendo colocou o verme ali? Como o Steven não vê o vermezinho na garrafa? Não sabemos. Que poder novo é esse que o reverendo tem? Não sabemos. Não sabemos de nada. É a mesma crítica ao primeiro. São esquetes soltas para assustar o público sem ligação entre elas. Só que o 2 ele vai ficar pior porque ele não tem aquilo que o 1 mantinha um filme legal, que era esse trabalho top nas relações interpessoais. Enquanto esquetes separadas, essa agora do Steven com o vermezinho é muito da hora. Realmente angustiante. Porque quando o Steven toma aquele verme, o reverendo passa a controlar o corpo do Steven. E é uma pegada bem iluminada, né? O pai de família que foi possuído por uma força das trevas. E as cenas daqui me incomodam. Primeiro que a Caroline, pós-banho, só de toalha, com o Steven com aquela cara de lunático. E depois disso ele ainda tenta violentar a Diane. Então, de fato, enquanto isolado, essas cenas são angustiantes, sim. E eu acho que aqui esse é o ponto. A gente já tem uma preocupação construída lá do primeiro filme, tanto pela Caroline quanto pela Diane. Então, quando elas estão em perigo, dá uma angústia muito maior. Mas isso não é explorado no filme 2 por conta dessa escolha narrativa de contar a jornada do Steven. Parabéns, viu, seu cocô? Felizmente, a Diane usa o poder do amor e assim o Steven acorda de seu transe e expele o verme reverendo pela boca, que se torna uma criatura ali. E vai me dando um ódio, porque o reverendo está ali numa forma decrépita,
Pega o abajur, um taco de beisebol, bate na cabeça dele, mata ele. Mas eles deixam o cara ir embora pra se arrastar pela casa, até adquirir uma forma de monstro. Caraca. Muito obrigado, muito obrigado. Aí não me ajuda, né? Não ajuda a defender o filme. Mas o jumpscare é vagabundo, Gianni abre o armário e sai várias caveiras. Mas é tudo uma ilusão, né? Vai que na segunda vez assim ele funciona. De novo, cara! O reverendo então se apresenta como sua forma de monstro. Ele vai matar todo mundo. Pega o Steven com suas garras, mas é nessa hora que o Steven solta aquele espírito alojado em seu corpo e expulsa o reverendo da sua casa. Novo Glow sabe ação profunda. Hábito 3 vezes mais fresco. Lembrando que o Steven comeu o verme e o espírito estava lá dentro. Então já podia ter feito uma proteção, mas só agora que funciona. Nem vou comentar sobre isso. Eles vão até o carro, mas mais ameaças aparecem. A serra elétrica tenta matá-los. A corrente prende o carro, eles não conseguem dar partida. Mas no final o carro arranca, mesmo que seja o seu para-choque. E agora sim a família Freeling está em direção à Costa Verde. E que sorte que a serra elétrica é meio burra, porque se ela tentasse quebrar o vidro, tinha matado todo mundo. Mas ela resolve começar aos poucos, né? Começar pelo capô mesmo. Então, ufa. Mas você é burro! Em Costa Verde, eles descem pelos dutos da escavação e lá encontram o corpo do reverendo. E daqui é uma viagem... Eu não sei o que fumaram, não. Que onda é essa, meu irmão? Porque a Diane e a Caroline olham o reverendo, o corpo do reverendo, e ouvem ele dizendo... Venham comigo! E daí elas são sugadas para outra dimensão. Eu não vou nem fazer um esforço de lógica, tá? Vocês podem escrever nos comentários as suas teorias sobre o filme, sobre o evento ali. O Steven fica então desesperado. Meu Deus, sequestraram minha filha, minha esposa. E o Taylor, que não estava no rolê até então, ele já tinha ido embora, surge cantando no fundo, no buraco da caverna. Não sei se é um passatempo dele. E ali o Steven encontra o Taylor e eles começam um ritual para que o Taylor mande o Steven e o filho mais velho, o Robbie, para aquela outra dimensão. E já para deixar o gancho no remake, eles falam que a outra dimensão, lá no remake, é um lugar sem cima e baixo, sem frente e trás. Eu acho que o remake vai fazer uma alusão ao que mostraram aqui nesse segundo. Sendo que o próprio remake não usa isso. Mas depois a gente fala, quando eu falar do remake. E agora é a breguice nível Master, né? É aquela breguice em altas proporções. Cafona. Eles estão em outra dimensão, flutuando. Steven e Diane, eles tentam se dar a mão. Eles tentam. E quando eles conseguem, a família brilha. Uma corneta ao fundo toca. E o poder do amor se revela. Que lindo, cara! Que lindo! Eu não sei, mas eu tenho pra mim que era cafona mesmo naquela época. Não é uma questão de tempo, não é que o filme envelheceu mal. Não é isso, eu não tô olhando os efeitos especiais. É a história, a forma de contar a história. Mas o monstro é ainda forte, ele ataca a família separando a Caroline e ela é capturada. Mas não se preocupem, temos um plano. Taylor conjura uma lança para Steven, que atira no monstro, mas infelizmente a Caroline é levada com ele. A família está triste, Caroline foi embora. Mas eis que da luz surge a avó de Carolzinha, com asas, ela é um anjo, e traz de volta sua neta para os braços da sua família. Todos voltam felizes, o Steven até dá o seu carro de presente para o Taylor, que lá no filme fica o tempo todo meio que pedindo o carro, né? E assim o filme acaba. A nota de aprovação desse filme é bem baixa, e não é para menos. Mesmo que ele não levasse um poltergeist, que é um grande peso, o filme também seria ruim. O roteiro é ruim do filme, e as escolhas do diretor estéticas também são. Enquanto sketches, você vai ver ali uma outra cena que pode ser legal. A questão do Steven com o verme, por exemplo, para mim, é uma cena bem interessante. O reverendo poderia ser legal, mas talvez enquanto uma nova entidade que aparecesse no filme 2 e não ele querendo ser a besta do filme 1, porque aí ele tem um peso muito grande nas costas dele que ele não consegue levar. Não consegue, né?
Mas quer saber uma coisa legal? O filme 3 até que é uma grata surpresa em comparação com o filme 2. Mas eu vou falar dele na próxima semana. Eu estou testando esse novo modelo, onde eu falo de um filme por semana, em parte para os vídeos ficarem menores e talvez atrair um público maior, que tem preguiça de vídeos que passam ali dos 20 minutos. E também porque eu estou bem atarefado no trabalho, então isso me ajuda a continuar colocando um vídeo por semana em vez de daqueles grandes espaçamentos que acontecia antes. Como alguns de vocês sabem, eu sou professor de francês, é minha profissão e ela que paga as minhas contas. Quem quiser pode até me seguir na minha conta do Instagram de francês, que é o Universidade do Francês. No YouTube, infelizmente, eu não ganho dinheiro com o YouTube, nem de longe eu alcanço ali o mínimo todo mês para ser pago pela plataforma. E na verdade, por isso que eu estou sempre pedindo ali para se inscreverem, deixarem o like, se gostarem do trabalho que eu estou fazendo aqui. Aí, quem sabe, um dia eu posso me dedicar mais ao canal. Mas semana que vem a gente continua. Merci bien, à la prochaine.